escureceu os meus caminhos e não pude te enxergar. Boa tarde, eu sou o Daniel Ivre e eu quero falar com vocês a respeito do livro Gênesis. Em grego, ele pôs esse nome, botaram esse nome, os Septuagintas, tem como significado o princípio. No hebraico ele é visto como Bereshit, que é no primeiro versículo da Bíblia, que fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então no hebraico é Bereshit bara et Elohim, ou Bereshit, no início. Interessante é que nesse livro, principalmente nos primeiros capítulos, nós vamos ter uma riqueza de informações. Nós iremos ver ali a ação de Deus com a criação. Nós iremos ver coisas enigmáticas, como Deus criando a luz e no verso 4, Deus criando o sol. O que seria essa luz? Você pode até comentar aí embaixo o que seria essa luz. E no decorrer dos versos, você vai chegar no momento que Deus prepara um Shabat, prepara um descanso. Não para ele, porque Deus não se cansa, mas para o homem. E ele simplesmente passa a ser o exemplo. Ele ensina isso. Porque todas as vezes que você olha para o Shabat, o entendimento é: depois de todas as coisas foram criadas, o Senhor descansou. Então nós entendemos que o Shabat, ele é um sinal da criação. É a maior forma de você entender de um Deus criacionista. Então você vê também depois nos capítulos adiante, Deus ele forma o homem. Ele não cria o homem, barar, criar do nada. Ele forma o homem do pó da terra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem, os rabinos falam que a imagem do homem é a imagem do Mashiach, segundo os rabinos, que é tselen, é cópia. Então, se é uma cópia, a Xerox, o modelo é uma Mashiach. Então, a semelhança da Mut é o que? Princípios, atributos. E depois nós vemos que Deus deixa uma mitzvah, uma ordem, uma tzvah, no hebraico, ordem, de não comer do fruto que a qual era proibido. Porém, Adão e Eva desobedeceram e o homem então passou a interiorizar o mal. O Yetzer Hara, a tendência para o mal, passou a coabitar dentro do homem e todos que assim então nascessem tinham essa tendência. Gênesis vai dizer isso, E na declaração de Deus é que Gênesis capítulo 3, versículo 15, vai dizer que Deus estaria preparando um descendente, a semente da mulher. Olha que coisa interessante. Mulher não tem semente. Isso já era algo milagroso que Deus já estava preparando para trazer a redenção. Ainda em Gênesis, nós vamos encontrar que fala também sobre os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Mas bem antes, também vai dizer sobre a questão do dilúvio, quando o Senhor chamou Noé e a sua família, e ali ele construiu a arca. E Deus, depois de ter destruído aquele povo tão pecador, povo tão sem coração, ele disse que nunca mais destruiria a terra com água e deu ali uma aliança, que é um arco-íris, que não tem nada a ver com esse arco-íris aí que as pessoas têm visto. Interessante que dentro disso,
os rabinos criaram as leis noéticas para aqueles que não eram judeus. Isso depois nós iremos falar o que são as leis noéticas. Ainda em Gênesis, Deus separa Shem, que na verdade o nome Shem é nome. E ali veio Abraão. Há pensamentos diferentes. Há aqueles que acham que o primeiro hebreu é o Eber. Há aqueles que dizem que é Abraão, porque o que é hebreu? É aquele que atravessa o rio. Então, Abraão, quando foi chamado, recebeu o chamado de Deus, ele saiu do Ur dos Caldeus, atravessou a Mesopotâmia e chegou a Canaã. Então, essa travessia é como se dá-se o nome de Ivre, hebreu. Ele atravessou. Então, ele é o primeiro hebreu. Deus fez uma promessa. Depois nasceu Isaac, Deus também fez uma promessa a Isaac. Depois nasceu Jacó, também fez uma promessa a Jacó. E Jacó teve seus 13 filhos, sendo 12 homens e uma mulher. Nesses 12 homens, Deus então começa a trabalhar com os filhos de Jacó. Gênesis vai dizer isso, vai mostrar a história de Judá, a história de Rubens, a história de Levi, a história de José. E Gênesis, ele está ali, e se você analisar bem, a Brit Hadashah, que é a nova aliança, ela está totalmente ali inclusa no que a gente chama de paralelismo, ou de figuras, tipos, antitipos dos livros de Gênesis. José tem uma representativa, Judá, Levi, Moisés, aí já é Shemot. Mas só que quando você observa a história, o início, você começa a entender o quê? Os livros posteriores. Shemot, que é o Êxodo, Vaikra, que é Levítico, Bemidbar, que é Números, e Devarim, que é Palavras, que é Deuteronômio. E Gênesis, ele vai falar também das matriarcas, Sara, Rebeca, Raquel e Lia, mulheres que então entraram nessa história judaica. Hoje tem algumas sinagogas que eles colocam 4 pilares dentro de uma construção apontando para as matriarcas judaicas. Isso aí são uma visão dos judeus askenazes, judeus europeus. Interessante que quando você começa a descorrer o livro, os versículos, as histórias contidas em Gênesis, você também pode compreender um pouco o que tem acontecido no Oriente Médio. Ismael e Isaac, Esaú e Jacó, Ismael, pai dos árabes, Isaac, simplesmente ligado, é um dos patriarcas de Israel, dos povos judeus, do povo israelense, dos anussins, aqueles que são conhecidos como judeus que foram convertidos à força por Roma, pelos jesuítas. Então você começa a entender, a história começa ali. Hoje na tradição judaica, o que aponta para Ismael, o Islã? O que aponta para Edom, o cristianismo? O que aponta para Amaleque, é Gog? Então todas essas tradições, estou falando da tradição judaica, todas essas coisas, elas têm uma origem, têm um início. Na visão judaica, por que Edom aponta para o cristianismo? Interessante que no final Edom reconcilia-se com quem? Com Jacó. Então toda a construção ou desconstrução, ela irá acontecer na medida do tempo, na medida da compreensão. Aquilo que você se prostrava a outras coisas,
você irá ter uma compreensão de quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Messias. Então tudo está conectado no início. É óbvio que na tradição cristã, Esaú, a nosso entendimento, ele tem uma ligação à questão dos árabes, ali mais ou menos a Jordânia. Porém, Gênesis, ele é, vamos dizer assim, é o pontapé inicial para o todo o entendimento das Escrituras. Que Deus os abençoe. Curte aí esse vídeo, compartilhe, se inscreva no canal e no próximo vídeo nós estaremos falando sobre Shemot. Foi assim que